A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tranquilo? Mas você pode também fazer utilizando o funk, né? Aquele jeitinho lá, vamos ver quem lembra, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não põe raiz no 1. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não põe raiz no 1. A tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tranquilão? Chegou na prova, o que é que você vai fazer? Primeiro de tudo, preenche esse formulário do seno, cosseno e tangente, tá bom? Coca, coca, H, H. Depois, tabela trigonométrica. Vocês vão usar demais isso aqui, galera. Tá bom? Então, quando chegar na prova, copia isso aqui, canta a musiquinha, coloca na tua folha de cálculo, que tu vai usar a tua prova inteira, ok? Agora vamos para a prática, tá bom? A nossa prática, ela vai ser leve, por enquanto, tá bom? Ela não vai ser uma prática, assim, difícil, né? Eu batizei esse primeiro praticando aí, ó, praticando nível gripe, ok? Mas na frente vocês vão entender porque eu batizei desse nome. Vamos lá. Olhando para esse triângulo aí, a situação que eu tenho é essa, tranquilo? Eu vou determinar o valor do x utilizando as minhas razões trigonométricas. Lembrando que você já vai ter ela em mãos quando você chegar na sua prova. Você já vai ter feito na sua folhinha de cálculo, tranquilo? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar numa prova é olhar o que você tem na questão, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo aqui de 45 graus. A questão me dá esse lado que vale 16 centímetros e me pede o valor de x, tá bom? Uma questão bem direta, sem muito texto, tá bom? A gente precisa aprender aqui o arroz com feijão para depois chegar em questões mais complexas. Então, vamos lá, preste atenção. Vou dar só uma virada aqui, fica melhor de eu escrever. Quem é, lembra que eu falei, sempre começa pela hipotenusa. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus? 16, concorda? Então, 16 é a nossa hipotenusa. Tranquilão? O x ele tem que ser cateto obrigatoriamente, porque se eu já tenho hipotenusa, ele só pode ser cateto. Mas ele vai ser oposto ao adjacente. Ele está de frente para o ângulo, ele sobra. Quem está de frente para o ângulo é esse lado aqui. Então, esse é o cateto oposto. O x sobrou, né? Então, o x é o cateto adjacente. Vou fazer de caneta, pessoal, porque o lápis está dando um brilho aí, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho cateto adjacente e eu tenho hipotenusa. Eu vou organizar, ó. Lembrando que eu estou falando de razões trigonométricas, eu vou ter uma fração no seguinte formato. Cateto adjacente e hipotenusa. Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que o cosseno, né? É só você olhar lá no seu formulário. Cosseno, ó. Cateto adjacente e hipotenusa. Tranquilão? Aqui, ó. Então, aqui eu vou usar o cosseno. Mas o cosseno de quem, professor? O cosseno do 45, que é o nosso ângulo em questão. Ok? Cosseno de 45 graus. Show. Agora vamos para frente, ó. Quanto vale o cosseno de 45 graus? Ah, pessoal, não sei não. Mas você já vai ter feito na sua prova. Tá lá a tabela trigonométrica. Cosseno de 45 graus. Aí você vem aqui e procura, ó. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E substitui. Raiz de 2 sobre 2 igual. Quem é o nosso cateto adjacente? Já tinha determinado o x. Quem é a nossa hipotenusa? O 16. Estou só substituindo, beleza? A partir daqui, pessoal, você vai utilizar o cruz credo, né? Cruz credo. Tranquilão. 2 vezes x, 2x, beleza? 16 vezes a raiz de 2, 16 raiz do 2. O x vai ser igual, esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, vai ficar 16 raiz do 2 sobre 2, certo?
16 dividido por 2 é quanto? 8, né? Como essa raiz de 2 eu não posso jogar fora, eu vou repetir ela aqui. Então, o valor de x é 8 raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Por isso, nível gripe. Tranquilão. Olha o jeito do carinha aí, tá bom? Então, vamos para cá. Nesse caso, como é que eu vou resolver? Ah, pessoal, agora é o 60. Não tem problema. Vamos lá. Vou dar só o bizu e vocês tentam fazer, tá bom? Quem está de frente para o 60, quem está de frente para o ângulo de 90 graus, sempre começa dessa maneira, tá bom? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Seria esse lado. Então, o 20 e o y, eles têm que ser catetos. Tá bom? Mas quem está de frente para o ângulo em questão é o y. Então, o y vai ser cateto oposto. Se o 20 está sobrando, ele vai ser o cateto adjacente. Então, eu vou ter uma fração no seguinte formato. Coca. Né? Só que quem é coca aqui? É o seno, o cosseno ou a tangente? Ó. Tangente, né? Coca é a tangente. Então, vai ficar a tangente de quem? 60 graus. Você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz a questão anterior. Só que agora, a tangente do 60, você vai lá na tabelinha e pesquisa. Tangente do 60, raiz do 3. Aqui você vai colocar raiz do 3. Cateto oposto, y. Cateto adjacente, o 20. Cruz credo e faz os devidos procedimentos. Tranquilão? Vamos para cá. Aqui eu vou calcular o valor de L, tranquilo também, certo? Só que agora com um ângulo de 30 graus, mesmo jeito. Aqui, da mesma maneira, tá bom? Agora eu quero atenção nessa questão. Nas questões que eu mostrei para vocês, nas anteriores, né? Observem que as letras, o que eu quero encontrar, são os valores de lados, né? O L e o Z aqui são lados, né? O X e o Y também são lados. Aqui, o X não é lado, o X é um ângulo, né? O X aí é um ângulo. Então, quanto vale esse ângulozinho X? Lembra que o ângulo ele é medido em graus, tá, galera? Então, quanto é que vale esse X aí? Vamos lá. Eu vou fazer do mesmo jeito. O ângulo que eu estou trabalhando é o X, então eu vou olhar para ele. Olhei para o X. O 4 raiz de 2 está de frente para o X, né? Então, ele é o nosso cateto oposto. Tá bom? Professor, mas por que não é hipotenusa? Porque a hipotenusa tem que estar de frente para o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o 8, certo? Então, nesse caso, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Vou escrever. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra que o H sempre tem que estar embaixo, né? Show. Mas qual é a razão trigonométrica que eu vou utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Aí tu vai lá no teu formulário novamente e olha. Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Show. Vou olhar aqui. Cateto oposto e hipotenusa. Tranquilão. Vou trazer para cá, ó. Cateto oposto e hipotenusa é o meu seno. Então, vai ficar o seno de quem? Do x. Eu não sei quanto ele vale, ok? Eu vou encontrar esse valor. Aí você vai fazer normal, ó. Seno de x, não tem como eu pescar na tabela, porque eu não sei quem é o x. Igual. Quem é o cateto oposto? 4 raiz de 2, né? Eu já tinha colocado lá. Quem é a hipotenusa? 8. Tranquilão. O que é que eu vou fazer agora? Já que eu não posso mexer desse lado, eu vou mexer desse aqui. Eu vou dividir o 4 e o 8 pelo mesmo valor e o maior possível. Que no caso é o 4, né? Eu poderia estar dividindo por 2. Mas se tem o maior, vamos logo usar o maior, tá bom? 4 dividido por 4. 1, né? E 8 dividido por 4. 2. Então, o que é que me resta aqui? Que o seno de x é igual a 1 vezes a raiz de 2. É a raiz de 2, né? E aqui embaixo só sobrou o 2. Então, pessoal, o seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, que implica dizer que o x é igual a quantos graus?
Qual é o ângulo? Aí você vai lá para sua tabelinha. Qual é o ângulo que tem seno igual a raiz de 2 sobre 2? Olha aqui quem é o cara. O ângulo que tem seno, aqui que a gente encontrou, tá? Seno de x é raiz de 2 sobre 2. Que ângulo x é esse que tem seno igual a raiz de 2 sobre 2? Tá fácil, ó. Seno, raiz de 2 sobre 2 é o 45 graus. Então, o meu x é igual a 45. Tranquilo? Essas questões são bem simples, tá bom? Certo? Nível gripe, ok? Vou mexer aqui novamente na câmera para que vocês olhem as questões, certo? Essas questões são as que vocês vão fazer. Essa daqui, essa, tranquilo? Essa daqui do A. Essa daqui. Aqui é um 14, tá bom? Essa. Aqui é 19. 9, 18. 9, 18 também. Tranquilo? Show. Agora vamos aqui. Preste atenção. Bizu. Para você usar na sua prova, tá bom? Toda vez que você utilizar o seno de 30, lembrando que o seno de 30 é 1 sobre 2, tá bom? Quando você utiliza o seno de 30, a sua resposta vai ser o dobro ou a metade. Como assim, Stefferson? Vamos lá. Quem está de frente para o 30? O A. Então, o A é o nosso cateto oposto. Tranquilão? O 12 está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, o 12 é a nossa hipotenusa. Eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, olhando no meu formulário, eu vou perceber que aqui eu vou utilizar o seno. Mas o seno de quem? 30 graus, é o que eu estou trabalhando. Tá bom? Toda vida que você utilizar o seno de 30, se eu, nesse caso, eu quero o cateto oposto, lembrando que o cateto oposto é menor do que a hipotenusa, já que a hipotenusa é o maior ângulo, o maior lado do triângulo, o cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa, tá bom? Professor, não entendi. Vamos voltar para o nosso caso aqui, ó. Vamos procurar aqui um caso que tem o 30. Eu só coloquei esse. Enfim, vamos lá. Quando eu resolver isso aqui, ó, eu vou ter o quê? 1/2, né? O seno de 30. 1/2, beleza? Igual. Cateto oposto é o A sobre a hipotenusa, que é o 12. Você vai resolver como? Cruz, credo, né? 2 vezes A, 2 As. 1 vezes 12, 12. Esse 2 vai passar dividindo o 12. Então, vai ficar 12 dividido por 2, que é 6. Toda vez vai ser isso, ok? Então, quando você utilizar o seno do 30, você pode utilizar esse bizu, ok? Tá me pedindo o cateto oposto e me dá a hipotenusa. O cateto oposto vai ser a metade da hipotenusa. Isso também você pode usar o contrário. Ele disse que o cateto era 6 e tá pedindo a hipotenusa. Tranquilo. Se o seno de 30 é 1/2, então a hipotenusa vai ser o dobro, já que ela é maior, ok? Cateto oposto é a metade da hipotenusa. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto, tranquilo? Mas isso só vale quando o triângulo está se referindo, né? No caso, a questão está se referindo ao ângulo de 30 graus. Tranquilão, pessoal? Show de bola. Então, vocês vão fazer essas questões aí. Agora, vamos para cá. Aquele é no nível gripe. Esse aqui é o nível corona, tá bom? Ele é um pouquinho mais difícil. Aqui nós vamos encontrar questões mais contextualizadas, que vai precisar que a gente tenha aqueles insights, né? Usar aqueles jutsus e tal para poder resolver. Tranquilão? Mas eu vou estar ajudando vocês. Então, vamos lá. Determine o valor de seno de x, cosseno y, tangente de x, tangente de y, no triângulo abaixo. Beleza.
Pessoal, vamos determinar quanto vale o seno do x. Tá fácil, professor, já vou lembrar. Ó. O seno do x vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mole demais. Já saquei. Vamos lá. Quem é o cateto oposto? Quem é que está de frente para o ângulo de... Quem é que está de frente para o ângulo x? O 4, né? Então, o seno de x vai ser 4 sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa, pessoal? Não tem, né? Porém, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tranquilão? Então, ó, já que o triângulo é o mesmo, eu vou já aproveitar o resultado, certo? Ó, 3, 4 e 5. Mas se não fosse um triângulo que você soubesse a resposta, era só você fazer o cálculozinho e daria certo, ok? Então, nesse caso, a nossa hipotenusa aí vai ser 5, né? Vou colocar aqui. Então, o seno de x é 4 sobre 5. Tranquilo? Show. A questão está pedindo para que eu determine o valor do cosseno de y, né? Aí você pode ir lá para o triângulo, fazer todo aquele procedimento. Mas você pode lembrar também desse detalhe, ó. Certo? O x e o y, aqui no nosso triângulo, eles são ângulos cuja soma é 90 graus. Aí você vai dizer, professor, mas como assim a soma é 90 graus? Preste atenção. Lembra lá. Quanto é que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, né? Então, se aqui é 90 graus, me resta 90 graus para x e y, visto que a soma dos três tem que dar 180. Então, o x e y, independente de quem eles sejam, 20 e 70, 10 e 80, 45 e 45, 30 e 60, a soma sempre vai dar 90. Então, se a soma dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? Então, não preciso mais eu ir para o triângulo. Eu sei que o seno de x é igual ao cosseno de y. Se o seno de x é 4 sobre 5, o cosseno de y também vai ser 4 sobre 5. Beleza, pessoal? Tangente de x. A tangente de x, quando eu for olhar no meu formulário lá, eu vou ver que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Show. Olhando para o x ainda, ó. O 4 é o cateto oposto, tranquilão. Vou substituir na minha fórmula. 4 é o cateto oposto. O cateto adjacente, quem é? Vamos lá. Se o 5 é a hipotenusa, o 4 é o oposto, o 3 está sobrando. Então, o 3 é o cateto adjacente. Show? Aí a questão pede também que eu encontre a tangente de y. Você pode ir lá no triângulo, nada te impede. Mas, como só tem ninja, nós vamos lembrar desse resultado. Como x mais y dá 90 graus, a tangente é o inverso, né? Olha o que aconteceu com o 30 e o 60. 1 sobre a raiz de 3 sobre 1. Só trocou. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Tangente do y vai ser igual a tangente do x, só que o inverso, né? Então, aqui vai ser, se aqui é 4 sobre 3, aqui é 3 sobre 4. Show? Deu para entender? Se não tiver entendido, volta aí o vídeo e vê de novo, ok? Segunda questão. Determine o valor de x quando x é igual a seno de 20 mais o seno de 70, menos o cosseno de 70, menos o cosseno de 20. Professor, essa questão aí tá fácil. Você já resolveu a questão na sala do mesmo jeitinho. Foi, eu só mudei o valor dos ângulos, tá bom? Então, preste atenção. Pessoal, quanto é 20 mais 70? 90 graus, né? Então, o 20 e o 70, eles vão se adequar a essa formulazinha aqui, ó. O seno de um é igual ao cosseno do outro e a tangente é inversa, certo? Concorda comigo que o seno de 20 é igual ao cosseno de 70? Então, você tem uma coisa, vamos supor que o seno de 20 seja 1 e o cosseno de 70 também seja 1. Então, eu tenho 1 menos 1. Eles não são iguais? Então, aqui vai dar 0. Tranquilão? O seno de 70 é igual ao cosseno de 20, porque 70 mais 20 é 90. Então, 70 e o cosseno de 20 vão se anular também, porque eles são iguais e estão sendo subtraídos. Então, o que foi que me sobrou aqui, pessoal? Já que eu estou falando de somas e subtrações, todo mundo foi embora, então o x vai ser 0. Uma questão bem tranquila, tá bom?
que você precisa só saber que macete utilizar, ok? Esse segundo exemplo vai ficar para vocês fazerem aí, tá certo? X igual ao seno de 10 vezes o cosseno de 80, menos o cosseno de 80 vezes o cosseno de 80. Vocês tentam fazer e eu vou olhar quando as aulas voltarem. Tranquilo? Agora vamos para essa questão aqui. Olha que questão maravilhosa, bem gostosinha de fazer. Vamos lá. Vou fazer barulho aí mais uma vez para eu focar só na questão, tá bom? Esquece o que está para trás. Vamos lá. 2 níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 2 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. Piso 1, piso 2. Estão ligados por uma rampa que tem 30 graus de inclinação. Beleza? E essa rampa ela tem 2 metros de comprimento, como está dizendo aqui na questão. Está aqui o desenho. Deve-se construir sobre a rampa 8 degraus de mesma altura. Encontre a altura de cada degrau. Aí você vai dizer assim, professor, que viagem é essa? Não entendi. Preste atenção. A questão quer que você determine o valor da altura de cada degrau. Então, ele quer que você determine essas alturas aqui, ó. Tá bom? Essas distânciazinhas aqui. Deixa eu pegar uma coisinha aqui que tenha mais visibilidade, tá? Ele quer que vocês determinem essas alturinhas aqui, ó. Quanto equivale cada alturazinha dessa, visto que elas são todas iguais, ok? Eu tenho aí 8 degraus, tá bom? E eu preciso saber o valor de cada altura. Aí você vai dizer, professor, não sei fazer não. Ó, pensa comigo. Se você imaginar a seguinte projeção, consequentemente eu vou ter uma altura aqui, né? Porque eu preciso determinar a altura da rampa, quando eu vou construir uma rampa, ok? Tem como eu saber a altura dela. Pensa comigo. Esse pedacinho que está aqui, ele é exatamente igual a esse pedacinho aqui, né? Eles estão paralelos, né? Esse outro pedacinho, ele é igual a esse outro pedacinho. Esse outro pedacinho é igual a esse e assim sucessivamente. Ou seja, se eu pegasse todos esses pedacinhos e botasse lá, eu ia preencher a parede. Então, pensa comigo. Se eu descubro o valor dessa altura X aqui, dá para me descobrir o valor dos degraus. Ok? Professor, não entendi. Vamos lá. Se eu encontro que essa altura aqui mede 8 graus, qual vai ser a altura de cada degrau? 8 graus não, pessoal, perdão. 8 metros. Qual vai ser a altura de cada degrau? Se eu tenho 8 metros e cada pedacinho aqui equivale a uma parte da parede, eu vou dividir 8 metros por 8 degraus. Então, cada degrau teria 1 metro, né? Lógico que isso não é possível, um degrau de 1 metro, pelo amor